Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Giovaneida Araújo, eu sou professora da rede municipal aqui da nossa linda cidade Brejo da Madre de Deus, e hoje eu venho aqui trazer uma aula que os alunos geralmente se interessam muito. E antes de escolher o tema da minha aula, eu pensei em escolher um tema que fosse interessante. Hoje nós vamos aprender sobre o texto dissertativo. Isso mesmo, parece que eu tô até ouvindo aqui os comentários de vocês. Porque todas as vezes que eu chego na sala de aula e digo, hoje a gente vai aprender sobre o texto dissertativo. Hoje nós vamos relembrar sobre a redação. Os alunos, eles começam a perguntar, a gente vai escrever uma redação? A gente já vai escrever uma redação? A senhora vai... É quantas linhas, professora? Aparecem um monte de dúvidas. E eu costumo dizer assim para eles, eu disse que a gente vai aprender a fazer a redação. Eu sei que muitos já sabem, outros acabam esquecendo, até porque eu mesma fui de uma época onde a maioria do texto em que nós escrevíamos na sala de aula era o texto narrativo. A gente costumava narrar na sala de aula através de um texto, né, da modalidade narrativa, como foi nossas férias, como foi o nosso final de semana. Então a gente acaba sendo acostumado nos primeiros anos a utilizar uma modalidade de texto que na maioria das vezes lá no ensino médio a gente não vai utilizar. E geralmente nas escolas, na sala de aula, o professor ele já sugere esse tema e ele traz esse tema com textos através de gêneros textuais, que são os textos motivadores. Pode ser um infográfico, pode ser uma tirinha, um texto. Todos esses gêneros, eles apresentam um tema para a gente, para o aluno, e o aluno, a partir da leitura desses textos. Ô professor, e tem um título e tem um tema e eles não são a mesma coisa. Eu digo, não, eles não são a mesma pessoa. O título é uma pessoa e o tema é outro. É outra pessoa. Porém, eles são casados. Eu costumo dizer assim para eles. De maneira metafórica, eles são casados. Por quê? Porque o título é aquela parte do texto que você vai nomear a sua obra. Toda obra tem um nome, né? Eu deveria ter. Então, cabe a quem produziu essa obra, que no caso é o texto, nós estamos nos referindo ao texto dissertativo, cabe a quem produziu essa obra nomeá-la. Então, o título é o nome do seu texto. Assim como uma obra de arte tem um nome, a sua obra de arte, que é o texto, tem que ter um nome. Quando foi produzido o quadro Mona Lisa, ele recebeu um nome. Na verdade, a matéria-prima foi o pincel, a tinta, tudo isso foi a matéria-prima. Para produzir o seu texto, a matéria-prima será a palavra. A palavra, as palavras serão a matéria-prima da sua obra. E ao terminar a sua obra, ela tem que ter um nome. Há alunos que escolhem o título da redação antes de começar a escrever ela, de fato, a introdução, os argumentos, sei o que é o tema, já sei o que é o título, e agora eu vou colocar a mão na massa e começar a escrever os parágrafos da minha redação. E o início da redação é a introdução. É o primeiro parágrafo da minha redação. É a introdução. O que é que eu posso fazer na introdução, professora? Na introdução, você vai apresentar o tema. Você não vai logo começar a escrever se posicionando contra, a favor, quais são as causas, quais são as consequências. Você vai começar a sua redação apresentando o tema. É importante que você apresente o tema. É comum existir essa apresentação. Quando eu chego na sala de aula pela primeira vez no início do ano letivo, eu me apresento. Eu não chego logo lá no quadro copiando e hoje a gente vai aprender o uso da acentuação gráfica. Não chega assim. Eu chego, me apresento,
digo meu nome, esse vídeo eu me apresentei. Então é assim que nós começamos uma redação. É uma sugestão. Há mais de 14 tipos de introdução. A etapa da redação. A próxima etapa é o desenvolvimento. Geralmente é a parte maior da redação, com mais parágrafos, 2 ou 3 parágrafos. E nesse espaço, você vai ter o objetivo de convencer quem vai ler sua redação. Você vai se posicionar, você vai citar outros autores que comunguem da mesma opinião que você comunga. Isso vai dar credibilidade à sua opinião. Atenção de que o que vai prender a atenção, o que vai fazer você receber uma boa nota é os argumentos que você vai utilizar. E por fim, a conclusão, que é o fim da redação e que eu tenho muito cuidado quando estou monitorando, explicando para os alunos essa fase final, porque acontece alguns errinhos. Numa próxima aula eu vou explicar para vocês os principais erros, o que não cometer numa redação, que são muitos. Acredito que todos os professores de português têm pelo menos uma história engraçada para contar sobre os erros de redação. É bem importante que vocês assistam essa próxima aula depois. Eu vou preparar uma aula para vocês. É claro que essa aqui foi uma aula bem breve de como escrever uma redação, da estrutura do texto dissertativo, que tem muito mais. Sejam curiosos, estejam interessados em aprender mais, em praticar, porque só se aprende praticando. É igual a aprender a andar de bicicleta, só se aprende pedalando. Escrever redação é desse jeito. Você vai escrever, você vai apagar, você vai rasgar a folha, você vai amassar, mas vai chegar a sua tese de opinião. Você vai utilizar de orações coordenadas, conclusivas, para concluir tudo o que você afirmou. É interessante também, principalmente no Enem, você trazer uma proposta de intervenção na sua conclusão. O que é uma proposta de intervenção, professora? A proposta de intervenção é uma possível solução para o problema apresentado. Eu citei aqui algumas vezes como exemplo a violência contra a mulher. Então você argumentou, você citou exemplos, você se posicionou sobre esse tema. E agora? Agora é a conclusão. O que você, como cidadão pensante, crítico, pode sugerir, pode trazer como ideia, pode propor para ajudar a solucionar esse problema. Então, quais são as possíveis soluções? Uma das possíveis soluções pode ser leis mais severas. É importante que a gente pode incluir vários fatores, vários meios que possam vir a ajudar esse problema que eu estou dando como exemplo, a violência contra a mulher. Por exemplo, utilização de leis mais severas, de acompanhamento. Então a gente pode citar vários meios: a segurança, a saúde psicológica da mulher. É bem interessante. Só para finalizar, eu queria dizer para vocês que é novo tudo isso para mim, de gravar aula. Eu sempre fui de falar, muitos dos alunos que me conhecem, eles sabem, mas eu espero que vocês tenham gostado. Foi a primeira de alguns que virão. Eu gostei muito e espero que eu tenha contribuído para, pelo menos, abrir uma janelinha aí do conhecimento em você, de despertar curiosidade. Tenha um hábito de escrever. Eu adoro falar, eu adoro escrever, principalmente porque sou mulher e hoje nós temos essa oportunidade, nós temos esse direito. Então fale, escreva, discurse a sua opinião. Já houve épocas em que a mulher ela tinha esse desejo, mas não tinha esse direito. Sempre vai melhorar. A prática é que faz o aperfeiçoamento. Então fiquem com Deus, um cheiro e até a próxima. E fiquem em casa.